Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat, com oferecimento do Memorial Petrônio Pinheiro. Visite e conheça a saga desse grande empreendedor amazonense. Dr. Kleber, nós temos um quadro que é o Direto ao Ponto. Vou convidá-lo a assistirmos e conhecermos a opinião da população em relação ao tema do nosso programa de hoje. O uso toda hora da internet, ele atrapalha as pessoas? Se por acaso na sala de aula, no sentido sala de aula, deve atrapalhar, né? Se a pessoa for utilizar o celular na sala de aula, o certo não é usar, né? Mas tem gente que usa, atrapalha bastante. Porque a gente tem que saber dividir o tempo, né? Tem que ser hora de lazer, hora de estudar, hora de trabalhar, e a internet só é mesmo pra gente, fazer pesquisas ou entretenimento. Eu vejo assim como um vício, né? Como um vício, a pessoa não consegue largar. Fica dependente daquilo ali. Entendeu? Então, de uma certa forma, é prejudicial, né? Você acaba se viciando, você acaba sendo movido por aquilo ali, você acaba vivendo aquilo ali. Kleber, há quem acredite que o uso excessivo de redes sociais é quase sempre um refúgio para não lidar com um problema real. Isso é um mito ou é verdade? Para muitos é verdade, inclusive há quem crie seu perfil de uma forma muito diferente da vida que tem, inclusive na aparência. E a internet permite isso, né? E eles ou elas buscam um prazer que gostariam de ter com esses perfis que, na verdade, não correspondem ao seu mundo da realidade. E esse comportamento tem sido comum, muito comum. É muito mais comum do que nós podemos imaginar. É muito. Essa fantasia. Sim, sim. É muito. E nem se ultrapassando a questão da fantasia, há quem diga assim, ó, as férias só são legais se eles puderem botar as fotos no Facebook e mostrar para os amigos. Porque aí, se ele não conseguir mostrar que foi na praia, não foi legal ir para a praia. E por aí vai uma série de questões nas quais o mundo online ele está invadindo o mundo da realidade e as pessoas não estão mais, muitas vezes, estão desaprendendo a curtir o mundo da realidade. Às vezes está mais preocupado em bater a foto de uma coisa do que apreciar aquela coisa e vivenciar aquele momento. E guardar um registro concreto na memória, né? Sim, sim. E até racionalizar o que realmente está acontecendo. É mais importante a foto do que até compreender o que está acontecendo. Pessoas que possuem algum outro distúrbio, como depressão, transtorno bipolar, déficit de atenção ou hiperatividade, são mais suscetíveis ao vício da internet? Muito mais. Quando a gente vai abordar alguém que está com uso problemático da internet, achamos essas comorbidades com uma frequência muito alta. E a questão do déficit de atenção, se a pessoa já não tinha, ela passa a ter, porque a internet vai levar do indivíduo tanta energia, tanto tempo, e prejudica tanto o sono, que depois disso ele vai ter um déficit de atenção, mesmo que ele não tivesse antes. Como diagnosticar um paciente acometido do vício em internet? Pelos prejuízos. Como está o seu rendimento no trabalho, na escola, como é a sua sociabilização, né, o seu relacionamento com sua família ou amigos, eu digo relacionamento no mundo da realidade, e como e quantas horas por dia utiliza, e buscar sintomas no indivíduo de transtorno de ansiedade, que inclui insônia, perda do prazer, perda da vontade de fazer coisas fora. Introspecção excessiva. Sim, esse isolamento, né? E podem estar frequentemente associados à própria tristeza, alterações de sono, de apetite, descuido com a aparência, e alguns, a gente vai fazer muitas vezes diagnóstico de depressão, alguns quadros psicóticos, e não é raro ter associação com outras dependências, como álcool e outras drogas. E como tratar um paciente acometido com esse distúrbio comportamental? Como tudo na psiquiatria, individualizado. Vamos ver o que o indivíduo tem, além do uso da internet. Quais dessas outras comorbidades podem estar presentes.
e quais são os sintomas, se são na esfera da ansiedade, ou depressivos, ou psicóticos, e enfim. Para esses casos, vamos fazer um esquema medicamentoso baseado nesse tipo de sintoma. Paralelo a isso, o que é muito importante é que com a internet ocorre, pelo fato dela fazer parte de uma vida normal, e fazer uso de bebidas alcoólicas também, até certo ponto, é normal e não tem problema algum, não existe um aviso de qual é o limite que o indivíduo vai ultrapassar para ter um uso nocivo. E por isso a maioria dos dependentes de internet, assim como grande parte dos usuários de álcool que fazem abuso do álcool, não tem a noção de que estão fazendo uso abusivo e que estão se prejudicando com isso. Então, o que ocorre? A primeira coisa é deixar o indivíduo, levar para ele essa consciência. Procurar, a partir do momento em que ele percebe isso, reconstruir o mundo, uma vida com hábitos saudáveis. Um mundo um mundo offline, digamos assim, né? Para usar bem a terminologia. Exato. Então, e tem que ser hábitos, não é uma vez ou outra que o indivíduo vai fazer uma caminhada. Que ele tenha, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora por dia de exercício aeróbico, tipo caminhada, natação, andar de bicicleta, alguma coisa assim. Não é carregar peso, não. É exercício aeróbico mesmo. Isso ajuda o indivíduo a ter uma atividade física, a se libertar da internet e ajuda também na prevenção de doenças cardiovasculares e até certos tipos de câncer, como o de próstata. Então ocorre o seguinte, a construção da socialização. Perceba o quanto está perdendo por não encontrar com as pessoas e não vê-las pessoalmente. E isso é mais grave no mais jovem, porque muitas vezes ele jamais aprendeu isso. Na nossa geração, dos 40 para cima, nós não tínhamos isso, né? Então, ele sabe como é uma vida desconectada. Verdade. O indivíduo jovem, pode ser que ele nunca tenha aprendido os prazeres da vida offline. Então, isso vira um problema. É mais difícil, porque tem que ensinar para ele. E o que é terrível, tem menino que eles não se convencem que existe uma coisa melhor do que jogar no computador ou no seu joguinho, no seu... Né, para não citar jogos, mas enfim, no seu videogame. Então, o que acontece? Ele simplesmente não acredita que existe uma coisa melhor do que isso na vida. Aí, então ele pode ficar 12 horas por dia jogando o seu videogame, depois ele vai para a aula de um péssimo humor, porque é como quem tira uma droga do indivíduo, ele está em abstinência, e aí ele vai para a aula com péssimo humor, tira as notas baixas, suporta até o último minuto de aula, quando chega em casa vai correndo para o videogame, porque ele não acredita que existe uma coisa melhor para fazer do que isso. Muito bem, e assim nós chegamos ao final deste bloco, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.